eu fiquei clinicamente morto. E o mais assustador não foi a dor, nem o acidente, nem o desespero de perceber que meu corpo estava falhando no meio da rua. O mais assustador foi descobrir que, quando tudo parou, eu não apaguei. Eu continuei consciente. Eu sei como isso soa. Se alguém tivesse me contado isso antes, eu provavelmente ouviria com respeito. Mas por dentro pensaria que era exagero, ilusão da mente, efeito do trauma, qualquer explicação mais racional. Eu era esse tipo de pessoa. Eu acreditava em Deus, sim. Fui criado no catolicismo, mas fazia tempo que Deus tinha virado uma lembrança distante, uma coisa da infância, da casa da minha mãe, dos domingos antigos que pareciam pertencer a outra vida. Na prática, eu vivia correndo, pagando conta, tentando sobreviver e empurrando minha fé para um canto da cabeça onde ela já não me incomodava. Só que em maio de 2022, numa noite comum de trabalho, eu descobri uma coisa que mudou tudo em mim. A morte não aconteceu do jeito que eu imaginava. Não foi um apagão. Não foi um vazio. Não foi escuridão. E o que eu vi naquele intervalo entre perder a vida e voltar para ela foi tão real, tão claro, tão impossível de esquecer, que eu nunca mais consegui olhar para o céu, para minha mãe, para minha namorada, para minha própria rotina, do mesmo jeito. Meu nome é Lucas Henrique da Silva. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Morava em Itaquera, na zona leste de São Paulo, num apartamento alugado pequeno, simples, apertado às vezes, mas que para mim e para minha namorada já parecia uma vitória. A gente sonhava alto dentro do que podia. Nosso sonho não era luxo. Era estabilidade. Era sair do aluguel um dia. Era conseguir juntar dinheiro suficiente para dar entrada numa casa própria e parar de viver no limite. Eu trabalhava como entregador de aplicativo. Motoboy, minha vida era a rua. Eu acordava cedo, pegava a moto e passava o dia inteiro atravessando o trânsito de São Paulo. Buzina, pressa, chuva, asfalto ruim, cliente ansioso, aplicativo tocando, tempo correndo, combustível subindo, moto pedindo manutenção, e você tentando fazer render um dia que nunca parecia suficiente. Quem vive isso sabe. Você volta para casa com o corpo moído e a cabeça pior ainda. E no dia seguinte começa tudo de novo. Por fora, eu era só mais um cara jovem correndo atrás. Por dentro, eu estava esgotado. Era um cansaço que não saía com sono. Um peso constante. Às vezes eu sentia que a minha vida tinha virado uma esteira. Eu me mexia o tempo inteiro, mas por dentro não saía do lugar. Trabalhava muito, pensava muito, me preocupava muito, e mesmo assim tinha a sensação de que alguma coisa estava fora do eixo. Hoje eu sei dizer o que era. Na época, eu só ignorava. Eu estava emocionalmente quebrado. Parte disso vinha da rotina, do dinheiro curto, da pressão. Mas tinha outra parte, mais escondida, que eu tentava não encarar. Eu tinha brigado com a minha mãe. Não era uma briga pequena. Tinha sido feio. Palavras duras. Orgulho dos dois lados. E depois daquele dia a gente ficou distante. Falava pouco. Às vezes nem falava. Eu fingia que estava tudo bem. Dizia pra mim mesmo que depois resolvia. Que uma hora a poeira baixava. Que eu estava sem cabeça para isso agora. Mas a verdade é que aquela briga me acompanhava o tempo inteiro. Era como uma pedra dentro do peito. Eu pensava nela no trânsito, no banho, antes de dormir. E sempre empurrava para depois. A gente acha que sempre vai ter depois. Essa é uma das mentiras mais perigosas que existem. Naquela semana, eu já vinha me sentindo especialmente cansado, dormindo mal, irritado, ansioso. E ao mesmo tempo anestesiado. Eu fazia as entregas quase no automático. Parava num semáforo e às vezes nem lembrava direito por onde tinha passado nos últimos minutos. Minha cabeça estava sempre no próximo pedido, na próxima conta, no próximo problema. Eu vivia sem presença. Como se o corpo estivesse na moto,
mas a alma estivesse atrasada em algum lugar. No dia do acidente, eu tinha saído cedo. O dia foi puxado do começo ao fim. Trânsito travado, corrida longa que não compensava, aplicativo oscilando, calor abafado. Eu já estava no fim de mais um turno quando aceitei uma última entrega. Lembro disso porque eu quase recusei. Pensei em encerrar e voltar para casa. Mas fiz a conta rápida na cabeça e concluí que valia a pena mais uma. Era assim que eu vivia. Sempre mais uma corrida, mais uma entrega, mais um esforço, mais um dia empurrado no limite. Era começo da noite. A cidade estava naquele caos normal que, para quem mora em São Paulo, já virou cenário permanente. Faróis vermelhos, ônibus, moto entrando em corredor, carro freando do nada, gente atravessando onde não devia. Eu segui atento, mas cansado. E cansaço às vezes é uma distração invisível. Você acha que está no controle, mas já não reage com a mesma precisão. Eu vinha por uma avenida movimentada da Zona Leste, não em alta velocidade, porque o trânsito nem deixava. Mas num ritmo comum de entrega, tentando ganhar tempo entre uma faixa e outra. Em determinado ponto, um carro à frente freou de forma brusca. Eu ainda tentei corrigir. Tentei desviar. Lembro do guidão puxando, da roda perdendo aderência, do corpo saindo do eixo e daquela fração de segundo em que você entende que não vai conseguir recuperar. Muita gente imagina que num acidente tudo acontece rápido demais para pensar. Nem sempre. Naquele momento, para mim, pareceu lento. Eu vi o asfalto vindo. Senti o impacto. Ouvi um barulho seco. Meu corpo bateu com força. E nos segundos seguintes, deitado no chão, eu entendi que aquilo era sério. Tentei puxar o ar. Não consegui direito. Tentei me mexer. O corpo não respondeu como deveria. A visão começou a falhar nas bordas, como se o mundo estivesse se afastando. E foi ali que um pensamento atravessou minha cabeça, simples, sem drama, sem frase bonita, sem heroísmo nenhum. Acabou. Essa foi a sensação. Não era exatamente pânico. Era medo, sim, mas um medo misturado com impotência. A consciência de que eu já não tinha comando sobre nada. O trânsito continuava. Havia vozes. Havia movimento. Alguém gritava alguma coisa. Mas tudo parecia ficar distante de mim, como se eu estivesse afundando para dentro de mim mesmo enquanto o resto do mundo seguia na superfície. Depois eu soube que outro motoboy parou para me ajudar. Um cara chamado Anderson. Ele organizou o socorro, chamou a atenção de quem estava perto, impediu que me mexessem de qualquer jeito, ajudou nos primeiros minutos até o resgate chegar. Eu não lembro do rosto dele naquele momento. Não lembro da fala dele. Mas lembro de uma sensação estranha de que alguém estava ali tentando me manter presente, como se eu estivesse escutando a vida me chamar de longe. Só que em algum ponto eu apaguei. Ou pelo menos foi isso que acharam. Porque para mim não foi um apagão. Foi aí que tudo começou. Quando eu perdi a consciência do corpo, a primeira coisa que percebi foi que eu ainda existia. Isso parece uma frase abstrata, mas não é. Eu tinha presença. Eu tinha percepção. Eu sabia que era eu. Só que sem o esforço de respirar, sem a dor do impacto dominando tudo. Foi como sair de um ambiente extremamente barulhento e entrar num lugar onde de repente tudo fazia sentido. Eu não me vi imediatamente num céu como as pessoas imaginam. Não foi uma cena pronta. Não foi uma fantasia religiosa. Não foi um lugar com anjos voando em volta de mim. Foi algo mais sóbrio e, por isso mesmo, mais perturbador de tão real. Eu percebi paz antes de perceber imagens. Uma paz viva. Não paz de relaxamento. Não paz de descanso depois do cansaço. Era uma paz que parecia consciente de mim. Como se eu tivesse entrado numa dimensão onde eu era totalmente conhecido e ainda assim totalmente acolhido. Isso me marcou porque eu não merecia aquela sensação. Eu vinha de semanas ruins,
de uma vida espiritualmente fria, de uma relação quebrada com a minha mãe, de uma existência acelerada e egoísta em muitos aspectos. E mesmo assim, a primeira coisa que encontrei não foi acusação. Foi clareza com paz. Ao mesmo tempo, eu sabia que alguma coisa decisiva estava acontecendo. Eu não sentia mais o trânsito. Não sentia a rua. Não sentia o chão. E havia uma lucidez maior do que a que eu tenho agora para contar isso. Isso é o que mais me desarma quando tento explicar. Eu não estava sonhando. Eu não estava confuso. Eu estava mais lúcido do que em qualquer dia normal da minha vida. Então veio a primeira revelação. A morte não interrompe a consciência do jeito que a gente pensa. Eu entendi isso antes mesmo de alguém me dizer qualquer coisa. Entendi porque eu estava vivendo. Meu corpo tinha parado de funcionar como deveria, mas eu continuava ali, percebendo, entendendo, existindo. Eu não tinha desaparecido. Eu não tinha sido engolido por um vazio. Essa percepção em si já teria sido suficiente para me mudar para sempre, mas não parou aí. Depois dessa consciência inicial, eu comecei a perceber uma espécie de presença. É difícil descrever sem parecer que estou tentando poetizar o que aconteceu, então vou dizer da forma mais honesta e racional que consigo. Não era uma figura comum ocupando espaço como outra pessoa ocupa na nossa frente. Era uma presença real, pessoal e inteligente, e ao mesmo tempo maior do que qualquer presença humana que eu já senti. Não era energia impessoal, não era sensação vaga. Havia intenção ali, havia conhecimento, havia autoridade. E ao mesmo tempo, havia uma misericórdia que me desmontava. Eu não ouvi uma voz como se alguém estivesse falando no meu ouvido, mas recebi entendimento de um modo direto, profundo e impossível de confundir. E foi nesse ponto que eu soube, sem precisar de prova externa, que eu estava diante de Jesus. Eu sei o peso dessa afirmação. Sei que muita gente vai torcer o rosto ao ouvir isso. Eu mesmo teria tido dificuldade. Mas não consigo ser fiel ao que vivi se amenizar essa parte. Eu não vi o céu do jeito de pintura religiosa. Eu não recebi um discurso longo. Eu encontrei uma presença que me conhecia por inteiro e que me fez entender, de uma vez, 3 verdades que mudaram tudo em mim. A primeira verdade foi sobre a minha vida interior. Eu entendi que eu estava vivendo anestesiado. Eu achava que meu problema era só cansaço, falta de dinheiro, pressão, desgaste. Mas ali ficou claro que o meu maior problema era mais fundo. Eu tinha me afastado daquilo que dava sentido à minha existência. Eu estava funcionando, mas não estava realmente vivendo. Eu cumpria tarefas, pagava contas, fazia planos, mas por dentro eu estava endurecido. A correria tinha virado desculpa para eu não olhar para minha alma. E o mais grave é que eu já tinha aceitado isso como normal. Naquela presença, eu percebi que o ser humano consegue continuar ativo por fora e morto por dentro sem perceber. E eu era exatamente assim. A segunda verdade foi mais dolorosa. Eu vi, de algum modo que não sei explicar tecnicamente, o peso da briga com a minha mãe. Não como uma lembrança isolada, mas como uma ferida viva. Eu entendi que o orgulho, quando a gente alimenta, vai deformando a alma. Eu dizia que estava ferido, que tinha meus motivos, que ela também tinha errado. E tudo isso podia até ser verdade em parte, mas ali ficou exposto que eu estava usando a dor como desculpa para manter distância. Eu tinha transformado uma reconciliação necessária em algo adiado indefinidamente. E então veio algo que até hoje me faz tremer quando lembro. Eu entendi que o tempo da reconciliação na Terra é um presente, não uma garantia. Enquanto eu vivia correndo atrás do aluguel, do combustível, da entrega, do sonho da casa própria, eu agia como se as pessoas que eu amava estivessem automaticamente garantidas no meu amanhã. Como se eu pudesse escolher o momento ideal para pedir perdão. Como se a oportunidade de reparar fosse infinita. Não é. Naquele estado de lucidez, isso me atingiu com uma força devastadora. A terceira verdade foi a mais transformadora de todas.
O céu não é apenas um lugar para onde se vai depois da morte. O céu é a realidade de Deus, e essa realidade é mais concreta do que tudo que chamamos de concreto aqui. Eu sempre pensei no céu de forma distante, simbólica, quase infantil. Algo para depois, para gente religiosa, para quem gosta de pensar em eternidade. Mas o que eu percebi naquele encontro foi que a realidade espiritual não é menos real que a material. É mais. Muito mais. Aqui embaixo a gente se distrai com urgências pequenas e trata como absoluto aquilo que passa. Lá, ou melhor, naquela dimensão de verdade, eu entendi que cada escolha nossa carrega um peso que continua. Cada relação, cada dureza, cada omissão, cada gesto de amor. Tudo importa mais do que parece. Foi isso que mudou tudo em mim. Porque eu vi que a minha vida não era só uma sequência de dias difíceis. Era uma história espiritual em andamento. E eu a estava vivendo sem consciência. Em algum momento dessa experiência, eu também tive compreensão sobre a minha namorada. Não como julgamento, mas como responsabilidade. Eu entendi que amar alguém não é só dividir aluguel e lutar junto. É presença, verdade, compromisso interior. Eu estava tão consumido por pressão e fadiga que já não percebia o quanto a correria estava me tornando ausente dentro da própria casa. Eu chegava cansado, falava pouco, me isolava, e chamava isso de normal porque estava fazendo o meu melhor. Só que existe um jeito de sobreviver que vai apagando a alma de quem está perto da gente também. Então veio a pergunta que me atravessou por inteiro. Se você voltar, o que vai fazer com o que viu? Não foi uma frase exatamente pronunciada, mas foi entendimento puro, direto. E ali eu percebi que eu podia voltar. Ao mesmo tempo, uma parte de mim não queria. Porque a paz que eu sentia era diferente de tudo. Não havia pressa, medo financeiro, trânsito, cobrança, ressentimento, comparação, exaustão. Havia verdade. Havia descanso. Havia presença. Só que junto com isso veio a clareza de que a minha história na Terra ainda não tinha terminado. Eu precisava voltar. Precisava voltar não só para sobreviver, mas para responder. Responder à vida que me foi devolvida. Responder à reconciliação que eu tinha adiado. Responder à fé que eu tinha deixado esfriar. Responder ao chamado de viver desperto. A volta não foi bonita nem suave. Foi brutal. Eu não despertei sorrindo. Não abri os olhos cheio de luz. O retorno foi pesado, confuso, corporal. Dor, ruído, desconforto, fragmentos de vozes, sensação de peso no peito, dificuldade para organizar pensamento. Eu estava no hospital. Depois soube que durante o atendimento meu quadro tinha piorado, e a equipe precisou me reanimar. Houve um período curto de instabilidade grave. Eu tinha sido trazido de volta. Mas eu sabia, com uma convicção que não nasceu da emoção e sim da experiência, que algo muito maior tinha acontecido naquele intervalo. Nos primeiros momentos em que consegui falar alguma coisa, eu nem sabia como contar, porque tudo parecia absurdo demais para caber em palavras. E eu tinha medo da reação dos outros, medo de parecer delirando, medo de ser reduzido a efeito do trauma. Então por um tempo eu fiquei quieto, só observava, pensava, lembrava, confirmava dentro de mim o que tinha acontecido. E quanto mais os dias passavam, mais impossível ficava fingir que aquilo tinha sido só uma alteração do cérebro. Porque eu não tinha voltado com uma impressão vaga. Eu tinha voltado com mudança. A primeira coisa que fiz quando tive condição foi pedir para falar com a minha mãe. Não foi fácil. Não foi cena de filme. Não houve frase perfeita. Houve choro, silêncio, vergonha, verdade. Eu pedi perdão. Ela também pediu.
E naquele momento eu entendi que algumas curas começam quando a gente para de esperar sentir-se pronto e simplesmente obedece ao que precisa ser feito. Depois disso, minha relação com Deus mudou completamente. Não virei um homem perfeito. Não me tornei santo do dia para a noite. Continuo sendo humano, falho, às vezes confuso. Mas nunca mais consegui viver como se Deus fosse uma ideia distante. Porque para mim ele deixou de ser teoria. Deixou de ser herança cultural. Deixou de ser só religião. Ele se tornou realidade. Também passei a olhar para a morte de outro jeito. Não com desejo de morrer, não com irresponsabilidade, não com desprezo pela vida. Muito pelo contrário. Eu passei a valorizar a vida mais do que antes justamente porque entendi que ela tem peso eterno. O que fazemos aqui importa. O jeito como tratamos as pessoas importa. O perdão importa. A verdade importa. O estado da nossa alma importa. Aquela noite no trânsito de São Paulo não me transformou num especialista em céu. Eu não voltei sabendo todos os mistérios. Não tenho respostas para tudo. E desconfio de quem fala como se tivesse mapa completo do outro lado. O que eu tenho é um testemunho sincero de alguém que estava anestesiado, sofreu um acidente, entrou em morte clínica e descobriu que a realidade é maior do que a matéria. Eu voltei sabendo 3 coisas. A primeira, a consciência continua. A segunda, a nossa alma pode adoecer mesmo quando a rotina parece normal. A terceira, o céu não é uma fantasia distante. É uma realidade que torna tudo aqui mais sério, mais precioso e mais urgente. Se você me ouvir até aqui e pensar um dia eu resolvo minha vida, um dia eu peço perdão, um dia eu volto para Deus, um dia eu paro de viver no automático. Então eu preciso te dizer a mesma coisa que eu entendi quando achei que estava morrendo. Não confie tanto no depois. A gente não controla o próximo minuto como imagina. Eu saí de casa para fazer mais uma entrega. Só isso. Mais uma noite de trabalho. Mais uma tentativa de juntar dinheiro para um futuro que eu nem sabia se teria. E em poucos segundos tudo mudou. Por isso, se existe alguém com quem você precisa se reconciliar, faça isso. Se existe uma parte da sua alma que você vem ignorando, encare isso. Se você está vivendo só na superfície, correndo sem presença, acorda. Porque a vida pode parecer longa enquanto estamos distraídos, mas ela é frágil demais para ser vivida no automático. Eu não estou aqui para te assustar. Estou aqui para dizer que existe esperança. Eu vi que existe misericórdia mesmo para quem se afastou. Eu vi que existe verdade além do caos.